E pessoal, vamos falar aqui sobre o conceito de direito, né? Direitos das obrigações. Quando a gente fala em direitos das obrigações, tem mais dois sinônimos. O primeiro sinônimo é chamado de direitos pessoais. Direitos pessoais. E ainda, né, você pode chamar os direitos das obrigações de direitos de crédito. Quando a gente está falando em direito das obrigações, a gente tem uma relação jurídica. Quando a gente fala em uma relação jurídica, a gente vai ter, né, dois polos aí dessa relação. De um lado, eu tenho o que a gente chama de credor. Do outro lado dessa relação, eu tenho o devedor. E o objeto dessa relação é uma prestação. Então vamos analisar cada um dos elementos dessa relação jurídica. E é relação jurídica porque interessa ao direito. Então, quando a gente pensa aqui em um dos polos, que é o credor, como o próprio nome sugere, esse credor ele tem direito a um crédito. Por isso que o outro sinônimo é direito de crédito. Então, o sinônimo de direito das obrigações é direito de crédito. Porque, de um lado, eu tenho, né, esse polo, esse cara aí, que ele tem o direito de exigir o objeto da relação. Ou seja, ele tem o direito de exigir uma prestação. Quando a gente pensa nessa prestação, ela pode ser, de maneira geral, algo que você deve fazer, por exemplo, uma ação, mas também pode ser uma omissão. Sendo mais geral ainda, a gente vai encontrar, né, a seguinte expressão, né? A prestação ela pode ser algo aí relacionado a dar, fazer ou não fazer. Então, esse é o objeto da relação jurídica que a gente está estudando aqui. Do outro lado desse polo, você tem o devedor. Então, esse cara é que vai ficar obrigado a cumprir com a prestação. E essa prestação, ela é de ordem patrimonial. Então, agora que a gente viu, né, cada um desses elementos de um objeto, vamos pensar em um exemplo. Imagine que João emprestou R$ 1.000 a Maria, devendo Maria devolver esse valor, né, com juros daqui a um ano. Então note que nessa relação ela poderia ser formalizada, por exemplo, por um contrato. Eu tenho de um lado o credor, que é João, né, então ele tem esse direito de exigir, né, esse valor de Maria. Maria do outro lado, né, do outro lado dessa relação é o polo aí devedor, então ela deve cumprir a prestação de ordem patrimonial, que é devolver esse valor com juros. Tá? Uma coisa importante quando a gente está estudando esse conceito é perceber que vão existir relações jurídicas que vão envolver coisas, objetos. Então, as relações que envolvem pessoa e objeto não faz parte aqui do estudo do direito das obrigações, tá? Então, quando a gente estiver falando nessa relação de pessoa e coisa, a gente está falando o que a gente chama, né, de direitos reais. Então, por exemplo, imagine que você comprou aqui, né, uma caneta. Então você é proprietário, passa a ser proprietário, né, dessa caneta. Então a relação entre você e a caneta, você e o objeto, é uma relação entre pessoa e objeto. O direito de obrigações ele vai lidar, né, com relações entre pessoas. Por isso que a gente fala também que ele é, né, um direito, né, pessoal. Então isso significa também que a natureza jurídica dessa relação é pessoal. E o que isso significa? Imagine o seguinte, que você tem a seguinte situação. Imagine que João, né, emprestou dinheiro a Maria. Então Maria está devendo dinheiro a João. A gente já viu que João vai ser o credor e Maria o devedor. Agora Maria, né, ao invés de pagar esse dinheiro a João, o que ela faz? Ela pega uma caneta e vende essa caneta por R$ 1.000 a um terceiro, uma outra pessoa. Então, ela vende essa caneta de R$ 1.000 a Paulo. Né? Será que agora a gente pode dizer que Paulo tem uma relação lá com João? Ou seja, Paulo agora que vai pagar esses R$ 1.000, porque Paulo estava devendo a Maria pela caneta, então ele vai pagar ali,
né, a João. Não, não pode. Porque essa relação, uma vez que ela tem natureza pessoal, ela vai ter, né, ela vai ter efeito interpartes. Então, ela obriga os sujeitos daquela relação. Então, nesse exemplo, a gente tem duas relações, né, jurídicas ali que são abarcadas por nosso conceito aqui de direito das obrigações, mas são relações separadas. Então, por isso que a gente também vai dizer que esse tipo de relação ela tem natureza aí pessoal. Beleza? Grande abraço, até a próxima, valeu!